Esta é a segunda parte do vídeo Propriedades das Potências. Lembrando que na primeira parte, quem quiser assistir, quem ainda não assistiu, é só observar o link na descrição aí abaixo no vídeo. E você pode, nessa primeira parte, ver o que é uma potência, né? Algum exemplo, mostrei por que todo número elevado a zero é igual a 1. Já apresentei ali algumas propriedades, as duas primeiras propriedades de potências, e também explicando por que ou como eu posso elevar um número, né, uma base, a um expoente negativo. Isso ainda a gente vai rever aqui numa das propriedades. Agora tem aqui a propriedade, a terceira propriedade, que é a potência de potência. Nós temos uma potência aqui, que é o A elevado a m, isso configura já uma potência, né? A base é A e o expoente é m. E a outra potência é exatamente aquela em que a base é o A elevado a m e o expoente é n. Pelo primeiro exemplo aqui, se nós fôssemos desenvolvê-lo sem aplicação dessa propriedade, né, 5 ao quadrado elevado a 3, né, o desenvolvimento disso poderia ser feito dessa forma: 5 ao quadrado que multiplica 5 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado novamente. Quer dizer, o 5 ao quadrado multiplicado por ele próprio 3 vezes, como determina o expoente 3. E pela primeira propriedade de potências, vista na primeira parte desse vídeo, né, eu concluo, né, que por se tratar de uma multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base 5 e somo os expoentes 2, 2 e 2. Né, quer dizer, 2 mais 2 mais 2, que é a mesma coisa que eu considerar o 2 multiplicado por 3. Ok? O 2 aparecendo 3 vezes, portanto 5 elevado a 6. Logicamente eu posso, né, ao me deparar com esse exemplo, aplicar diretamente essa propriedade, fazendo 5 elevado a 2 que multiplica 3, portanto 5 elevado a 6. Aqui nós temos no exemplo B x elevado a menos 3 e tudo isso elevado a menos 1, mesma propriedade. X elevado a menos 3 que multiplica o menos 1. Só um cuidado aqui com os sinais. Menos com menos na multiplicação, resultado mais. Portanto, x elevado a 3. A quarta propriedade refere-se a uma base que é uma multiplicação, é um produto, A vezes B. E nós temos essa base, entre parênteses, né, elevada a um expoente n. Então, nesse caso, para eu poder eliminar os parênteses, eu tenho que distribuir esse expoente, A elevado a n, que multiplica B elevado a n. Ok? Então, você tem aqui 3 que multiplica 5, lógico que dá para fazer as contas. 3 vezes 5, 15, né, eleva ao quadrado, 225. Mas, só para mostrar aqui, a gente pode inclusive confirmar o resultado, né, que se eu fizer 3 ao quadrado multiplicado por 5 ao quadrado, o resultado é o mesmo. 3 ao quadrado, que é 9, 25, ou 5 ao quadrado, que é 25, né? Multiplicando um pelo outro, o resultado é 225. Tá? Essa propriedade nós costumamos usar tanto nesse tipo de desenvolvimento, né, distribuindo n, como também, às vezes, né, partindo desse formato, A elevado a n multiplicado por B elevado a n, ou seja, uma multiplicação de potências em que as bases não são as mesmas, são diferentes, porém os expoentes são iguais. Aí a gente pode escrever na forma aqui usando os parênteses. Ok? Aqui mais um exemplo, 2x elevado a 3, um cuidado aqui, né, porque 2x entre parênteses elevado a 3, eu considero que a base é o 2x. Isso é diferente, por exemplo, de 2x ao cubo, 2x elevado a 3, quando o x somente está elevado a 3. Tá? Então, nessa situação, eu tenho que fazer, para poder justamente eliminar os parênteses, distribuir o expoente 2 elevado a 3, x elevado a 3. Né? Isso daqui, 2x, é 2 que multiplica x, então é aplicável aqui essa quarta propriedade. 2 elevado a 3 dá 8. Agora, x elevado a 3, x ao cubo, né, nós deixamos dessa forma, porque eu não sei o valor
do x. Aqui uma aplicação desta propriedade e de outras também, né, de pelo menos mais uma, que é a propriedade 3, em que eu tenho uma expressão algébrica aqui, né, não há soma e não há subtração, senão eu não poderia aplicar essa propriedade. Somente multiplicação. E vai valer para divisão também, como nós veremos na próxima propriedade. Então, nesse caso, o 4 ele tem que ser distribuído para todos os termos. Para todos eles. Dá para fazer direto? Dá. Depois eu mostro. Mas aqui eu vou fazer passo a passo. 3 elevado a 4, multiplicado por x elevado a 5, já tinha ali o x elevado a 5. Agora o x à quinta está elevado à quarta potência. Y elevado ao quadrado, elevado à quarta também. E o z elevado à quarta potência. Nesses dois termos, x à quinta elevado à quarta e y ao quadrado elevado à quarta também, nós podemos aplicar a terceira propriedade, a potência de potência. Vai ficar x elevado a 5 que multiplica 4, y elevado a 2 que multiplica 4. Tá? E o 3 elevado à quarta potência, nós também podemos resolver, dá 81. Então ficou 81, x elevado a 20, y elevado a 8, 20 porque é 5 vezes 4, tá? 8 porque é 2 que multiplica 4, e z à quarta. Tá aí. Então, numa situação dessa, então, você pode fazer direto de que forma? Já elevando a 4, 3 elevado a 4, 81. Tá? Aí você vai fazer x à quinta elevado a 4. Então, nessa distribuição, você já multiplica os expoentes. Já coloca aqui direto, x elevado a 5 vezes 4, x elevado a 20. Y elevado a 8. Né? Por quê? O 2 que multiplica o 4. E o z, como está sozinho aqui, na verdade é z elevado a 1, né? Fica z elevado à quarta potência. Perfeito? Próxima propriedade, parecida com esta, só que referindo-se à divisão. Uma divisão ou uma fração entre parênteses, como sendo a base dessa potência. Então eu distribuo aqui também, se eu quiser eliminar os parênteses, eu distribuo exatamente aí o expoente. Tá? Então 3 quartos elevado ao quadrado é 3 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Ok? Daí a aplicação da propriedade acabou aí. Se quiser saber quanto dá isso, fica 9 sobre 16. Nessa situação aqui, de novo, eu vou distribuir o 4, mas já vamos direto agora, né? O 4, na verdade, é distribuído para a parte de cima e para a parte de baixo da fração. Tá? Só que a parte de cima é composta por uma multiplicação, então a gente já recorre à propriedade 4, a propriedade anterior. Numa multiplicação, eu também distribuo os expoentes. Então, é elevar tudo à quarta potência. Vai ficar 2 elevado a 4, x ao quadrado, entre parênteses, elevado a 4, se você quiser, lógico, pode fazer direto. Tá? 3 elevado a 4, elevado à quarta potência, e y elevado a 4. Agora vamos fazer mais algumas contas. Né? 2 à quarta, 2 elevado a 4 dá 16. X elevado ao quadrado elevado a 4, potência de potência, propriedade 3. Fica x elevado à oitava potência. 3 elevado a 4 dá 81. Y à quarta. Tá aí, portanto, a expressão simplificada. Agora, na letra C, a gente vai ver um exemplo em que nós vamos inserir os parênteses aí, tá ok? Por exemplo, não há muito, aparentemente não há muito o que fazer aqui, porque eu tenho uma multiplicação de duas potências, mas as bases são diferentes. Se você pensar na divisão, também as bases são diferentes. No entanto, olha aí, os expoentes são iguais. Vamos primeiro trabalhar com a parte de cima. 9 e 9. Isto me permite, pela propriedade 4, me permite fazer isso. 3 que multiplica 59 e colocar entre parênteses essa base com o expoente 9. Olha que legal. Você pode desenvolver, eliminar parênteses e voltar exatamente a essa expressão. Tá? Isso tudo dividido por 177
também elevado a 9. Ok. Agora, 3 vezes 59 dá 177 elevado a 9. Como na parte de baixo nós já temos 177 elevado a nona potência, né? Um número dividido por ele próprio é igual a 1. Então, a aplicação dessa propriedade, da propriedade anterior, me permitiu justamente simplificar essa expressão. Aqui a gente poderia, né, se não, antes de chegar nesse resultado 1, poderia justamente aplicar essa divisão de potência, seja com a mesma base ou com o mesmo expoente, né? Por essa propriedade 5, eu poderia muito bem escrever. Não há necessidade disso, eu só estou mostrando a aplicação da propriedade, né? Eu já posso chegar direto ao resultado 1. Mas eu poderia escrever dessa forma: 177 dividido por 177, que dá 1, e 1 elevado a 9, que vai dar 1 também. 1 elevado a qualquer valor é sempre 1. A próxima propriedade, propriedade 6, ela refere-se exatamente ao expoente negativo. Então, na primeira parte do vídeo, se você quiser voltar naquele exemplo em que eu mostro como calcular uma potência com expoente negativo, tá? É legal, é bom saber. E aqui mostra essa propriedade, justamente nos ensina a lidar com expoente negativo. Basta você fazer a inversão da base. Pode escrever assim também: 1 sobre A, quer dizer, inverte a base é A, essa base é A. É a mesma coisa que A sobre 1. Faz a sua inversão e coloca entre parênteses elevado ao expoente que está aqui com o sinal trocado, expoente n. Então, 7 elevado a menos 2, o que eu tenho que fazer aqui? Fazer 1 sobre 7 elevado a 2. Tá? Ou, se quiser, bom, e aí isso daqui dá 1 sobre 49. Tá? Ou, se quiser escrever, né, 7 elevado a menos 2 como sendo 1 sétimo, o inverso de 7, entre parênteses elevado a 2. Aí você vai desenvolver 1 elevado a 2 dá 1. 7 elevado a 2 dá 49. Quando você já tem na base uma fração como esta, 2x sobre y ao cubo, e o expoente é negativo, então para tornar o expoente positivo, você já inverte essa fração. Fica y ao cubo na parte de cima, 2x na parte de baixo. Aí tudo elevado à quinta potência. Pronto, apliquei a propriedade 6. Daí em diante são outras propriedades, né? Propriedade anterior, a propriedade 5, é aquela em que eu distribuo os expoentes nessa fração. Então fica y elevado a 3 elevado a 5. Terceira propriedade diz que eu já posso multiplicar. Fica y elevado a 15. 2 elevado a 5 dá 32. X elevado a 5, não tem o que fazer, é só representar x elevado a 5. Tá aí. Y a 15ª sobre 32x a quinta. Mais uma propriedade, a nossa última propriedade, que tem bastante utilização por dois motivos, basicamente. Primeiro, essa propriedade ela nos permite pegar qualquer tipo de raiz, seja ela quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, qualquer uma, e transformar em potência. Tá? Em algumas situações nós transformamos a potência em raiz e até facilita o cálculo de cabeça. Tá? Nós vamos ver no exemplo A isso. No entanto, geralmente nós pegamos a raiz e transformamos em potência. Tá? Qual a importância disso? Primeiro, se você não sabe trabalhar com as propriedades das raízes, você pode transformar qualquer raiz em potência e aplicar as propriedades das potências. Tá? Essa é uma grande utilidade. Tá? Um segundo ponto é que, mesmo que você vá usar calculadora, e a gente tem que usar calculadora, tem que saber usar, as calculadoras científicas convencionais, geralmente elas não têm cálculo de raízes de vários índices. No máximo você vai ter raiz quadrada, raiz cúbica, mas se for uma raiz quarta, raiz quinta, se o índice for 4, 5, 6, 10, tá? Muitas dessas calculadoras não têm esse recurso. Mas tem o recurso da potência, do cálculo de potência, seja qual for o expoente.
Então, se você transforma a raiz em potência, você usa a calculadora tranquilamente. Ok? Vamos aplicar esta propriedade aqui, ó. 25 elevado a 1 meio. Quem faz o papel do A nesse exemplo é o 25. Então, olha aqui, o 25 vai estar dentro da raiz, vai estar no radicando. Está aqui, 25. O 1 está fazendo o papel do M aqui, no expoente. Esse expoente é racional, né? É uma razão matemática, é uma fração. Então, fica 25 elevado a 1, porque o M está elevando o A. Ok? E o N aqui, do expoente, que no caso do nosso exemplo é o 2, passa a ser o índice da raiz. Tá aí, a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, nos ajudou a fazer de cabeça o cálculo do 25 elevado a meio. Tá? Só lembrando que quando o índice é 2, você pode omiti-lo, não colocar nada aqui, já sabe que é 2. O mesmo valendo para o expoente 1. Né? Então, se você simplesmente escrever raiz de 25, já sabe que é raiz quadrada de 25 elevado a 1. Um outro exemplo aqui, só que agora eu vou pegar esta raiz aqui e transformar em potência. Então vamos lá. Quem faz o papel do A é o x. Ok, então vai ficar x na base. X elevado a quanto? Elevado a 3 sobre 4. Olha aqui. O M é o numerador do expoente. E o N, que é esse índice, passa a ser o denominador do expoente. Então fica x elevado a 3 quartos, 3 sobre 4. Multiplicado por x elevado a 1 quarto, que nós já tínhamos aí. Agora, a primeira propriedade de potência. Multiplicação de potências de mesma base, conserve a base e some os expoentes. 3 quartos mais 1 quarto igual a 4 quartos, que é igual a 1. Né? Então fica x elevado a 1. Qualquer dúvida na soma de frações, há um vídeo no meu canal chamado Operações com Frações que ensina, explica, né, o porquê, como realizar essas operações e o porquê dos procedimentos. Um último exemplo, raiz sétima de 2 elevado a 21. O 2 é a base da potência, o expoente é composto pelo 21 no numerador e 7 no denominador. 21 sobre 7. 21 dividido por 7 é 3. 2 elevado a 3. Portanto, o resultado 8. Ok? Quem se lembra das propriedades de raízes, né, certamente vai simplificar de forma direta essa raiz. Né? Quando nós temos o expoente aqui do radicando como sendo um múltiplo do índice da raiz. Mas quem não se lembra tem esse recurso de transformar em potências e aí sim aplicar as propriedades de potências. É isso que eu tenho para falar no primeiro momento das potências. Em breve vou postar vídeos com aplicações, algumas aplicações muito interessantes das potências. Até lá!